Fala, meu povo! Essa questão ele fala o seguinte para mim. A figura mostra parte de um aquário no qual a água encontra-se parada. Nesse ambiente, o peixe amarelo, que é esse peixe aqui, ó, movimenta-se do ponto A até o ponto D, seguindo a trajetória ABCD, representada pela linha branca. Considerando a densidade da água constante ao longo de todo o trajeto, assinale a alternativa que indica corretamente o esboço do gráfico de como varia a pressão sobre o peixe em função do tempo. Eu sempre aviso ao aluno. Primeira coisa que você se depara com a questão de gráfico é olhar os eixos, tá? Essas questões de física que envolvem gráfico. Olhar os eixos. Eu vejo que um eixo é pressão e o outro é tempo, tá? Veja, esse peixe amarelo, ele está vindo de A até B. A pressão vai aumentar. Por quê? Porque ó, daqui até aqui, ele vai ter sobre sua cabeça mais água, pessoal. Ó, como a altura da coluna de água aumenta, tá? Antes estava essa altura de coluna de água e ó como aumenta, tá? Aqui, ó. Deixa eu deixar mais legal. Aqui, ó, tá? Então aumenta a coluna de água. Quando ele vai de B até C, veja, a coluna de água fica a mesma, tá? Então, de B até C tem que ser constante. Em todos os gráficos tem constante. Só que de A até B tem que aumentar. Qual o único que eu descarto? Letra C, certo? Porque ele está diminuindo aqui, tá? Logo de cara eu descarto essa. Quando eu vou de C até D, veja, ele está diminuindo a coluna de água sobre ele, tá? Vai ter uma altura menor. Então, a pressão de C até D vai diminuir, tá? Então, não pode ser letra A, porque tem que diminuir, certo? E veja, de A até B, ele aumentou bem sua profundidade, bem mais do que quando ele foi de C até D, que ele diminuiu a profundidade. Então, de A até B, ele afundou mais do que quando ele foi de C até D, do que ele aumentou quando ele foi de C até D, né? Então, o que eu quero dizer é que esse gráfico aqui, ó, essa pressão aqui tem que ter aumentado mais no início do que diminuído no final. Então, não pode ser letra D, tá? E não pode ser essa parábola. Por quê? Porque, veja, a pressão vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Veja, a densidade vezes a gravidade é um valor constante. Por quê? Porque a densidade em A, B, C e D é o mesmo valor. E a gravidade em A, B, C e D é o mesmo valor. Então, a multiplicação de valores que são sempre iguais é um valor constante. Então, a pressão vai ser igual a A vezes H. Vou chamar essa constante de A. Tu tá lembrando de alguma coisa? Ó, função afim. Igor, mas não tem um B. Mas o B não é obrigatório na função afim, tá? Você tem o A aqui, ó, que é uma constante, que é a constante, que é o coeficiente angular, né? Constante angular. E você tem o H, que equivale ao X, tá? Então, a gente tem que ter uma função afim, não uma parábola. Por isso, ficamos com a letra E, pessoal. Questão bem bacana.